Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e essa semana nós vamos estudar a sessão 135 e a sessão 136 de Doutrina e Convênio. Hoje eu vou compartilhar a sessão 135, o versículo 1. Tá bom? Essa sessão fala sobre o martírio de Joseph Smith, a morte dele e do irmão dele, Hyrum Smith, na cadeia de Carthage. Tá bom? Falando um pouquinho do contexto histórico desse versículo aqui, havia uma acusação para se prender Joseph Smith e Hyrum Smith. E ele sabia, Joseph Smith já sabia que se ele se entregasse, se ele se apresentasse na cadeia de Carthage ali, que a vida dele estava em perigo e que ele morreria, tá bom? Mas havia uma forte pressão do governador sobre a cidade de Nauvoo. Joseph Smith estava escondido, mas essa forte pressão fez com que muitos membros da igreja incentivassem Joseph Smith a se entregar. Talvez com medo ali deles serem atacados e perderem a própria vida também. E aí Joseph Smith, ele vem, para Nauvoo. Inclusive Emma também estava incentivando ele a se entregar, mas quando ele vem para Nauvoo para se entregar ali, que ele toma essa decisão, até Emma se arrepende, e fala não se entrega, mas ele já estava com a decisão tomada. Isso foi 3 dias antes dele se apresentar na cadeia de Carthage. Olha as palavras dele aqui, ele disse o seguinte: vou como um cordeiro para o matadouro. Ele disse, mas estou calmo como uma manhã de verão. Cada frase dessa tem muitas coisas para nós aprender, Ou seja, ele não temia a morte porque ele havia seguido o Evangelho de Jesus, ele tinha uma segurança. Então ele foi ali, para a cadeia de Carthage, ele já sabia, havia toda uma conspiração já esperando lá. Por exemplo, a acusação que estava sobre Joseph Smith e Hyrum era uma acusação que poderia ter fiança, tinha fiança, era só eles pagar e sair. Mas no momento em que eles se entregaram ali, rapidamente eles mudaram outra, colocaram outra acusação ali sobre Joseph Smith e Hyrum Smith, falando que eles eram acusados de motim, de ter aprisionado as pessoas na cidade de Nauvoo, quando na verdade ele havia alertado, dizendo que eles não deveriam sair, era toque de recolher, porque eles não poderiam sair por causa dos ataques das turbas ali. Bom, eles inventaram essas acusações aí que não tinha fiança, então para prender ele ali mesmo, e eles estavam planejando realmente derramar o sangue de Joseph Smith, tá bom? Até mesmo eles pensavam que se Joseph Smith morresse, a igreja deixaria de existir. Mas a obra é de Deus, a igreja não é a igreja de Joseph Smith, ela continua viva e forte até hoje em nossos dias aqui. Bom, também a morte de Joseph Smith na cadeia de Carthage faz de Joseph Smith o primeiro candidato a presidente dos Estados Unidos a ser assassinado. Bom, na época em que ele foi assassinado ali, havia pessoas fazendo campanha para Joseph Smith, concorrendo ali já à presidência dos Estados Unidos. De tanto cansado ali de buscar a lei e a justiça, por meio dos governadores, por meio do presidente, e eles não atenderem os pedidos dos membros da igreja, Joseph Smith então ele mesmo se candidata a presidente dos Estados Unidos para mudar essa situação. Joseph Smith ele é uma pessoa incrível, parando para pensar em todas essas coisas aí. Bom, enfim, ele sabia que se entregando ele iria morrer, tá bom? Então ele vai até a cadeia de Carthage, se entrega, tem toda essa mudança aí na questão de acusação para manterem ele preso ali. E o que acontece, Tem uma conspiração ali. Quando ele está lá na cadeia de Carthage, no dia que ele vai ser assassinado, a milícia, o exército, eles vão para Nauvoo, Eles deixam ali a cadeia de Carthage desprotegidos. Não tem registro de policiais quando a turba veio, era cerca de 150, 200 pessoas, veio matar Joseph Smith ali dentro da cadeia de Carthage. A cadeia de Carthage ela tem 2 andares, ele estava no andar de cima ali, tá bom? Junto com Joseph Smith estavam mais 2 apóstolos, John Taylor e Richard Williams, tá bom? E esses 2 apóstolos que estavam com
com Joseph Smith e Hiram, não havia acusação nenhuma contra eles. Eles estavam lá voluntariamente, tá bom? Eles falaram, eles demonstraram a sua amizade a Joseph Smith, dizendo, se você vai ser preso, nós iremos com você, nós ficaremos lá com você. Hoje em dia não dá para fazer isso, mas naquela época eles pediram, não, nós vamos ficar aqui com Joseph Smith até ele ser solto. E foi permitido, né? Eles ficaram ali também, tá bom? Naquela manhã, na qual ele ia ser morto ali, ele recebeu algumas visitas na parte da manhã. E na parte da manhã, algumas pessoas ali, amigos dele, passaram para ele uma pistola de um tiro e um revólver de 6 tiros ali para eles se protegerem ali, porque todos já estavam sabendo do que iriam acontecer ali. Já tinha essa armação aí. Então a milícia se retira para a cidade de Nauvoo e aí então a turba vem para matar Joseph Smith ali. Tá bom? Então aqui o versículo 1 fala sobre isso. Eu vou ler o versículo em duas partes aqui e fazer alguns comentários. Então diz assim, o começo do versículo. Para selar o testemunho deste livro, do livro de Mórmon, anunciamos a morte de Joseph Smith, o profeta, e de Hyrum Smith, o patriarca. Foram eles assassinados na cadeia de Carthage no dia 27 de junho de 1844, perto das 5 horas da tarde, por uma turba composta de 150 a 200 pessoas armadas e pintadas de negro. Eles passaram barro no rosto ali, uma lama preta, para não ser reconhecido, e eles vêm ali. Então, com a quantidade de gente assim, muitos ficaram ali em frente à janela, apontando seus rifles para cima ali, seus revólver, caso eles aparecessem, e a outra parte foram invadir a cadeia mesmo ali, forçando a entrada da porta para que pudesse matar Joseph Smith e Hyrum Smith ali. Então eles estão forçando a porta ali e aí há um impasse ali, né? Os 4 que estavam juntos ali estavam segurando a porta ali. Mas a turba, eles apontam o revólver para a porta e atira. Esse tiro, ele pega bem no rosto de Hyrum Smith, né? E ao se afastar um pouco, ele leva mais um tiro ali perto do abdômen e ele cai calmamente no chão e diz, sou um homem morto. Joseph Smith, ele vai até Hyrum Smith e nisso, a porta fica desprotegida, porque era muita gente forçando a entrada da porta e estavam os 4 segurando ali, Joseph Smith, Hyrum e John Taylor e William Richard, todos esses 2 apóstolos também, mas saindo Hyrum Smith, que foi baleado, e Joseph Smith, a entrada ficou fraca, E aí, nesse momento, Joseph Smith, eles conseguem invadir a cadeia ali e matar também Joseph Smith. Mas antes de ler essa segunda parte, algo bem legal para nós compararmos aqui é que fala no começo do versículo, para selar o testemunho deste livro, do livro de Mórmon. Bom, então Joseph Smith, ele selou com o seu sangue, tá bom? O testemunho do livro de Mórmon. Ou seja, ele nunca negou a existência, ou seja, a veracidade do livro de Mórmon. Ele, com o seu próprio sangue, ele selou esse testemunho. Tá bom? Então ele foi um mártir nesse sentido aí. Ele nunca negou a Cristo, nunca negou a veracidade do livro de Mórmon. Outro mártir, que me lembra nessa escritura aqui é o apóstolo Paulo. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então ele também estava prestes a morrer e ele não negaria o testemunho que ele tinha de Jesus Cristo. Então ele morre em prol do evangelho também. E Joseph Smith acontece o mesmo aqui, tá bom? Então agora eu vou ler a segunda parte do versículo aqui, a qual estava falando, que é já o ato da morte, tá bom? De Joseph Smith e Hyrum Smith. Diz assim, ó: Hyrum foi atingido primeiro e caiu calmamente e exclamou: sou um homem morto. Joseph saltou pela janela e foi morto a tiros na tentativa, e exclamando: ó Senhor, meu Deus. E depois de morto, ambos foram brutalmente baleados, recebendo cada um 4 balas. Então, depois de morto ainda eles foram lá e
e balearam Joseph Smith e Hyrum Smith também. Bom, nessa parte que eles forçam a entrada ali, entra, tá bom? John Taylor, ele levou 4 tiros, né? Um tiro que seria fatal, que seria no peito dele. O relógio de bolso de John Taylor parou ali, né? Amassou, ficou na bala ali e protegeu a vida dele. Ele se arrastou para debaixo da cama. William Richard, ele ficou imprensado entre a porta ali e a turba entrou. E ali, na tentativa de salvar os 2 apóstolos, né, que estavam vivos, o que Joseph Smith faz? Tá bom? Ele coloca a sua pistola no chão e ele vai para a janela. Tá bom? Olha o que diz aqui. Eu peguei algumas palavras aqui no livro de Santos, né, do volume 1, que conta um pouco aqui. Ó. Repentinamente, Joseph largou o revólver no chão e correu para a janela. E enquanto subia, 2 balas o atingiram nas costas e outra bala atravessou a janela e atingiu debaixo do coração. E ele exclamou: ó Senhor, meu Deus! Ele exclamou e balançou para a frente e caiu pela janela. Quando Joseph Smith, aqui é algo bem importante essa interpretação, quando ele coloca o revólver no chão e ele corre para a janela. Ele está protegendo os seus 2 apóstolos, seus 2 amigos que estavam com ele na prisão. Porque a turba queria o sangue de Joseph Smith. Eles vieram para matar Joseph Smith. Então, nesse momento, ele coloca o revólver no chão e corre para a janela. Já que eles queriam, ele não estava tentando pular a janela para se proteger, né? Ele estava no 2º andar ali. Se ele pulasse aquela janela, ele já iria se estourar todo lá embaixo. Mas ele corre para a janela porque se ele ficasse para o lado de fora, ele pensou que todos iriam para lá e aí deixaria os outros 2 vivos ali. Então ele corre para a janela, nessa tentativa correndo para a janela, ele leva 2 tiros nas costas e quando ele se aproxima ali da janela, uma bala vem, né, na parte, atravessa a janela ali, pega, né, ali de baixo para cima nele, no coração ali, e aí ele cai lá fora, e aí então ele brutalmente leva mais 4 balas lá fora. Hyrum Smith também é baleado mais 4 vezes. E é isso que acontece, né? Alguém grita no meio da turba lá: os mormons estão chegando. E aí eles se dispersam, não? Todos correm ali. Mas a vida de Joseph Smith e Hyrum Smith já havia passado. Tem um filme da igreja, quando retrata essa cena, mostra que quando Joseph Smith ele corre para a janela, né? Ele vê no filme, né, vê uma luz branca e ele sobe. Na verdade é isso que eu enxergo também, que Joseph Smith ele foi para a glória de Deus. Eu não devo enxergar ele como uma pessoa morta, mas sim que ele cumpriu, assim como o apóstolo Paulo, ele guardou a carreira, guardou a fé dele, ele combateu o bom combate. Tá bom? Hoje em dia não é necessário nós morrermos por conta do Evangelho. O que é requerido de nós é viver o Evangelho, viver as coisas que nós aprendemos. Tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês, dizendo que Joseph Smith ele foi muito corajoso. Ele não estava tentando salvar a própria vida dele. Ele foi para a janela pulando ali já para salvar a vida dos seus 2 amigos ali. Bom, e isso funcionou. Eu deixo essa mensagem com o incentivo que nós sempre possamos proteger nossos amigos, ajudar eles a ter o Evangelho, fortalecer cada pessoa que nós conhecemos no Evangelho, bom, e viver as coisas que nós aprendemos. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.